Marco Rubio é um senador americano do estado da Flórida. É republicano assim como Trump. No dia 5 de novembro, Rubio fez um discurso intitulado Doutrina Social Católica e Dignidade do Trabalho. Seu discurso foi na Bush School of Business, na Universidade Católica da América, em Washington, capital. Segundo Marco Rubio, somente o bem comum pode salvar a América. Somente a doutrina do catolicismo pode salvar a América. O Papa, na sua encíclica, tem a chave para salvar a América. Mas por que a doutrina social católica? Bom, ele abre seu discurso falando do Papa Leão XIII, o precursor da doutrina socialista dentro da Igreja Católica. Parece que Rubio considera a ideia do Papa como ideal para salvar a economia americana. Rubio se tornou talvez o primeiro senador dos Estados Unidos da América a citar o Papa Leão XIII como inspiração para sua visão econômica, destacando especialmente a encíclica Rerum Novarum, de 1891. Vejamos então do que o Papa Leão XIII falava naquela encíclica. Eis aqui a principal natureza e fim do repouso festivo que Deus, com lei especial, prescreveu ao homem no Antigo Testamento, dizendo-lhe: recorda-te de santificar o sábado. E que ensinou com o seu exemplo quando no sétimo dia, depois de criado o homem, repousou. Repousou no sétimo dia de todas as suas obras que tinha feito. Guie-se o operário ao culto de Deus, incite-se nele o espírito de piedade, faça-se principalmente fiel à observância dos domingos e dias festivos. Daí decorre a obrigação de cessação do trabalho aos domingos e certos dias sagrados. O descanso, combinado com observâncias religiosas, faz com que o homem esqueça por um tempo os negócios de sua vida cotidiana, direcione seus pensamentos para as coisas celestiais e para a adoração que ele deve tão estritamente à divindade eterna. É isso, acima de tudo, o motivo do descanso dominical, um descanso sancionado pela grande lei de Deus da antiga aliança. Lembre-se de santificar o dia do sábado. E ensinado ao mundo por seu próprio e misterioso descanso após a criação do homem. Ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que ele havia feito. É realmente interessante a gente perceber aqui, irmãos, a hipocrisia, não sei se seria essa a palavra correta, o cinismo. Eles citam, inclusive, Gênesis, citam justamente as passagens que nós, criacionistas, que nós como verdadeiros servos de Deus, lembramos ao falar do sábado. Eles citam a velha aliança, citam Gênesis, citam os 10 mandamentos, citam Êxodo, Êxodo 20, onde contém ali os 10 mandamentos, uma das passagens que contém os 10 mandamentos. E eles falam do dia de sábado, que Deus descansou da sua obra no dia de sábado. Mas quando a gente vem para a vida prática, eles simplesmente trocam e colocam o domingo, simplesmente assim. Há algum tempo atrás, até os católicos davam bastante explicações de porquê que foi mudado e tal, mas ultimamente nem isso mais eles tentam explicar, até porque eles sempre acabam ficando sem argumentos, por ser uma falácia, digamos,
uma mentira. Então eles simplesmente trocam mesmo, na cara dura. Simplesmente põe o domingo no lugar do sábado, como se o domingo fosse o sábado bíblico. E nós sabemos que não é. O domingo, na verdade, é o primeiro dia da semana. E jamais será o sétimo dia, o dia em que Deus descansou, nos dando realmente o exemplo para que nós descansássemos também. Marco Rubio pensa que a doutrina social católica pode salvar nosso planeta da destruição, tornando assim o Papa e a Igreja Católica nossos salvadores. Aqui se cumpre a profecia de Apocalipse 13, versos 13:4 e 11:12. Veja. A América fará com que as pessoas adorem a primeira besta, que é o papado. Veja o que diz essa edição da Review and Herald de 1897. Os princípios católicos romanos serão postos sob o cuidado e proteção do Estado. Apocalipse 13 nos diz que o Cordeiro vai falar como dragão. O Cordeiro é os Estados Unidos. E como um país fala? Através das suas leis. Através da imposição do domingo como dia de guarda. E onde são feitas as leis? No Congresso. E Marco Rubio é o quê? Um congressista, um senador. Na matéria, Marco Rubio também cita João Paulo II, pois o mesmo também defendia o bem comum nas ideias de Leão XIII. Mas, de fato, o que é o bem comum? Segundo o papado, o bem comum tem íntima ligação com o descanso dominical. Veja. Porque o trabalho deve sempre ser seguido pelo descanso, segundo São João Paulo II. Em muitos países, o domingo não é mais um dia de descanso, é simplesmente incluído na semana de trabalho. São João Paulo II escreveu em sua encíclica Laborem Exercens que precisamos ler o livro de Gênesis para entender nossa necessidade inerente de descanso. João Paulo II chega ao ponto de dizer que os trabalhadores têm direito ao descanso. Em primeiro lugar, isso envolve um descanso semanal regular, que inclui pelo menos o domingo. Marco Rubio fala também dos últimos dois papas, citando duas falas sobre o bem comum e sobre a dignidade do trabalho. Mas isso não passa de um gancho para falar do bem comum, que será proporcionado pela guarda do domingo. Marco Rubio também cita o Papa Bento XVI. Veja o que diz o Papa Bento XVI a respeito do domingo. Os domingos devem ser um dia de descanso dedicado a Deus e à família, diz o Papa. As demandas do trabalho não podem forçar as pessoas a trabalhar mais, disse o Papa Bento XVI. O domingo deve ser um dia de descanso para todos, para que as pessoas possam ser livres para estar com suas famílias e com Deus, disse o Papa. Ao defender o domingo, alguém defende a liberdade humana, disse ele durante sua audiência geral semanal na Praça de São Pedro, no dia 6 de junho. Domingo é o dia do Senhor e do homem, o dia que todos devem poder ser livres, livres para a família e livres para Deus.
Mas será que domingo é o dia do Senhor? Não. Segundo a Bíblia, sábado é o dia do Senhor, conforme Êxodo 20:10, onde achamos escrito assim: Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, o dia do Senhor definitivamente não é o domingo. O domingo é o dia do homem, o primeiro dia da semana. No furor do anúncio do Papa, multidões de repórteres e católicos confusos ocuparam a Praça de São Pedro, enquanto o mundo inteiro acompanhava procurando por respostas. E o que encontraram foi um presságio assustador. Apenas algumas horas após o anúncio quase sem precedentes do Papa Bento XVI, o céu se abriu e um relâmpago violento atingiu a cúpula da Basílica de São Pedro. Eu estava em pé ao lado da Praça de São Pedro quando um raio atingiu a cúpula. Foi a coisa mais dramática que eu já vi na vida. Depois, um segundo raio cai. Um segundo relâmpago abre o céu, caindo no mesmo lugar e deixando alguns espectadores sem palavras. Então, podemos ver aqui claramente qual agenda Marco Rubio está promovendo: a agenda do Papa, o movimento do domingo, usando a economia, a pobreza e o trabalho como desculpa para isso. Marco Rubio usou a mesma fala do Papa Francisco. Veja o que ele disse. Papa Francisco: domingos são um presente de Deus. Não o estrague. O Papa observou que é uma invenção de Deus, como pode ser visto no relato bíblico da criação, quando o próprio Deus descansou de sua obra no sétimo dia. Francisco apontou os domingos como um momento particularmente importante para descansar, porque neles encontramos Deus. Ir à missa traz a graça de Jesus Cristo para cada uma de nossas celebrações, disse ele. Francisco concluiu orando para que a família sempre seja reconhecida como um lugar privilegiado, onde os dons que advêm de nossas celebrações são entendidos, guiados e sustentados, principalmente na missa dominical. Então, segundo o Papa, primeiro devemos guardar o domingo. Em segundo lugar, devemos ir à missa. Essa é a meta do catolicismo, não apenas guardarmos o domingo, mas também irmos à missa todos os domingos. Que o Senhor nos permita viver o tempo de descanso, celebrações e festa de domingo. Assim disse o Papa. Dessa forma, o bem comum do papado se torna cada vez mais global. Veja esta outra notícia sobre o assunto. Papa Francisco: o bem comum tornou-se global. O Papa Francisco pediu às nações que trabalhem em prol de um bem comum global, particularmente no enfrentamento às mudanças climáticas. O bem comum tornou-se global e as nações devem se associar para seu próprio benefício, disse Francis, observando que algumas nações hoje têm um espírito de oposição ao invés de cooperação. O Papa chamou a construção do bem comum da humanidade, um elemento necessário e essencial para o equilíbrio mundial. Vendo tudo isso, podemos concluir que o Papa incorpora o espírito do Anticristo, pois o mesmo se mostra como o Salvador do mundo, quando na verdade não passa de um usurpador de Deus aqui mesmo na Terra.